acho que já é sabido, né? A gente está falando de primeira infância, a gente está falando de qual faixa etária, né? Conforme a lei das políticas públicas para a primeira infância, o conceito, né, da primeira infância, a gente está considerando a faixa etária de 0 a 72 meses de vida, né, aos 6 anos. O estudo dessa etimologia remete a essas questões que a gente está colocando aí, ao cuidado como algo central, ao guardar, abrigar, zelar e auxiliar. A etimologia da palavra leva a gente para esse campo. Vamos imaginar as violências contra a criança como uma grande tempestade. E aí, se a criança está nessa grande tempestade, a gente está falando de proteção, vejam bem essas duas imagens do meio. As crianças tentam se proteger, de uma forma ou de outra. Mas a forma como elas estão se protegendo é suficiente? Não. Ao passo que, se a gente tem a imagem de baixo, um adulto ajudando a criança a se proteger, essa proteção é um pouco mais efetiva nessa foto. Ainda que o adulto aqui se molhe, ainda que o adulto aqui esteja colocando um guarda-chuva e tentando tirar a criança dessa situação, debaixo dessa tempestade. Quando a gente vai lá no latim, prevenção remete a chegar antes, a evitar, né, a detectar sinais, mas, para isso, a criança precisa saber olhar essa chuva. Também. Nós, adultos, precisamos saber olhar essa chuva e a criança também. E, para isso, a gente precisa considerar a criança como sujeito, a gente precisa conhecer os sinais, a condição peculiar de desenvolvimento. A criança não se desenvolve de forma linear, como a gente aprende, às vezes, no curso de pedagogia, né? Ela se desenvolve numa grande montanha russa. Ela tem saltos no desenvolvimento, ela vai e volta. Ah, mas eu expliquei isso para ela ontem, eu avisei. Ela ontem já não tinha mais essa atitude, hoje ela teve essa atitude, ontem ela teve uma atitude arriscada, eu conversei com ela, hoje... Não. Desenvolvimento é uma montanha-russa. Isso é a condição peculiar de desenvolvimento. A gente não pode ter uma expectativa que não seja condizente ao desenvolvimento da criança. E tratá-las como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, que também já está desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a gente ainda, em 2019, precisa reafirmar. E aí, quais os tipos de violências contra bebês e crianças? Lá, junto com a equipe do NAAPA, a gente tem feito um trabalho de organização de orientações curriculares, um guia que a gente está produzindo, em que a gente está trazendo os conceitos de diversos tipos de violências e, principalmente, não só conceituando as violências, porque isso já tem legislação, já tem outras publicações, já tem o conceito das violências, a maioria deles já é bem conhecido. E aí o que acontece? A gente está tentando trazer, nesse guia, o que a gente põe no lugar. Como a gente previne e como a gente protege a infância, né? Então, para cada um dos tipos de violência, o que a gente está construindo nesse material, né, é colocar junto do conceito de violência como é que a gente previne, como é que a gente protege a criança. E o principal, depois que a violência já aconteceu, como é que a gente encaminha. E aí, assim, o conceito de violências é um conceito bastante abrangente, né? Ele é polissêmico, dizem alguns autores, porque o que a gente entende como violência na área da educação, da saúde, não é a mesma coisa que o pessoal da segurança pública, o mesmo olhar que a segurança pública, por exemplo, tem em relação às violências. Mas as violências estão aí em extrema visibilidade na mídia, né? No território, nos serviços. Mas quando a gente vai olhar a fundo o fenômeno, ainda tem uma característica de invisibilidade em relação ao fenômeno. Por quê? Porque quando a gente fala, dentre todas essas violências, por exemplo, na violência física, a gente já tem legislação, a gente já tem consenso, né? Todo mundo já sabe que a violência física é super prejudicial para o desenvolvimento, mas se a gente vê alguém batendo numa criança, ele está educando. A gente ainda aceita aqui no nosso país.
né? Então, isso torna o fenômeno também invisível, no sentido de que há um manto de silêncio em relação às violências, principalmente em relação à violência sexual, e o que a gente vê nas denúncias é a ponta do iceberg, né? É só uma parte do que é denunciada. A expectativa que a gente encontra na literatura da área das violências contra crianças, principalmente da violência sexual, que foi a que eu mais pesquisei, é que a expectativa é que haja um número infinitamente maior de casos acontecendo do que o número de denúncias, que não são poucos e que também foi pedido para eu trazer e eu trouxe aqui. E aí, qual é o contexto que a gente está falando? Há uma relação bastante evidente entre as violências, né, a VDCA, que é a violência doméstica contra criança e adolescente, e questões sociobiopsicológicas, né? A gente não está falando de um fenômeno que tenha só raízes sociais. Ou alguns falam assim, não, isso daí já nasceu com a criança, tem uma questão biológica. Já nasceu com os pais, o pai já nasceu violento. Não é só biológico ou químico e tal. E nem só psicológico. A gente está falando de um fenômeno de extrema complexidade que tem necessidade de ações intersetoriais, por isso tão importante eventos como esse e atuações como essas. É só para mostrar para vocês a referência. A Viviane Guerra e a Maria Amélia Azevedo construíram esse quadro para mostrar o macrosistema da violência doméstica contra criança e adolescente. E aí eu quero chamar a atenção, porque aqui elas destacam fenômenos biológicos, sociais, características particulares, mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto aqui. Esse quadradinho menorzinho aqui é uma cruzinha. Tudo isso desencadeando, muitas vezes, em violência fatal. Ou, nesse último quadrinho, outras consequências danosas para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, toda essa complexidade do macrosistema, que tem questões econômicas, psicológicas, biológicas envolvidas, funcionando de uma forma que leve à violência fatal ou outras consequências danosas. E é isso que a gente quer evitar com seminários como esse, com ações como essas, que a gente está agindo de forma intersetorial. E aí, quais os sinais para a gente detectar, dentro desse macrosistema, dessa complexidade, que a criança está sendo vítima de violência, né? Quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, ficou muito evidente, não só, né, lógico, a minha pesquisa foi junto com os profissionais da educação do município de Osasco. E ficou muito evidente que, nas falas, não falavam só da escola, né, mas falavam, às vezes, do que acontecia no entorno da escola e tudo mais, e é muito evidente, em todos os grupos focais que eu desenvolvi na pesquisa do mestrado, que o primeiro sinal que a criança dá, as pessoas acabam julgando como indisciplina. A leitura que se faz dos primeiros sinais que a criança dá é indisciplina. Isso aparece muito evidente na escola e depois da pesquisa acabei percebendo que não só na escola. E aí eu queria fazer um convite para a gente tentar olhar esse fenômeno de um outro jeito, com esse convite que o Saramago faz para a gente, lá em 95, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Vamos reparar nessa indisciplina. Vamos reparar nessa criança. Será que é indisciplina? Será que todo esse contexto, eu vou dizer que é a criança que é indisciplinada diante de todo esse contexto que foi apresentado aqui? E aí as perguntas que mais chegaram para mim, né, ao longo da pesquisa, e por isso no doutorado, em vez de pesquisar a violência doméstica como um todo, né, acabei focando mais na violência sexual contra criança e adolescente, e na violência sexual não de âmbito, é toda a violência sexual. Não, o foco da pesquisa no doutorado foi a violência sexual intrafamiliar, que é onde a violência sexual mais acontece. A gente precisa destacar algumas questões que também foram pedidas, né? E a legislação vem caminhando para deixar cada vez mais explícito
que violência sexual não é tal da conjunção carnal apenas. Não é só... A questão é que, às vezes, alguns professores perguntam para mim, né? Eu não sei se foi violência sexual. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber se houve penetração, se não houve? Calma. Violência sexual não é só isso, tá? A gente está falando de violência sexual quando a gente precisa perceber esses 3 aspectos. O abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas, muito atrelado também à violência sexual. Porque aí eu faço alguns destaques, só para a gente poder compreender melhor o que é. Quando a gente está falando de abuso, a nossa legislação é bastante avançada, no sentido de colocar, por exemplo, as questões presenciais, mas também a tal da internet, à distância, o vídeo, um vídeo de bebê sendo explorado sexualmente na deep web, onde ele circula, e nos meios em que ele transita comercialmente, pago em bitcoins, e tem uma questão econômica também envolvida. O abuso, então, a gente está falando de questão presencial ou por meio eletrônico, e entendido como todos os atos que exponham a criança a situações libidinosas, como diz a legislação, né? A estimulação sexual do agente ou de terceiros. Então, professores, pessoal da saúde, da assistência, a gente não precisa se preocupar se... como que eu vou saber se teve penetração ou não teve penetração? A gente precisa saber desse conceito para proteger. Por quê? Se a gente pensa o desenvolvimento natural da sexualidade infantil sendo desenvolvido como um caminho de formigas, para ficar mais fácil da gente compreender, foi violência sexual ou não foi, para não ter que lembrar toda essa definição, pensando nesse desenvolvimento como um caminho de formigas, pensa que qualquer ato que seja um dedo nesse caminho de formigas, que vai dispersar esse desenvolvimento natural da sexualidade da criança e do adolescente também. A exploração sexual envolve, sim, questões econômicas, como troca, mas também os favores. Aquele familiar que estava numa situação complexa de saúde e tal, e aí o que aconteceu? Ele, de repente, teve acesso a um tratamento num hospital X que custou X. Em troca do quê? E o tráfico de pessoas, que a gente já sabe, né, que o número de denúncias de tráfico de pessoas aqui no município tem aumentado muito, e o tráfico também caracterizando quem transporta, quem agencia, não só a pessoa que faz todas as relações, mas quem sabe está aqui também no tráfico. Aí alguns sinais de alerta que eu vou comentar rapidamente, porque eu trago muitos slides, convido vocês, está disponível na minha tese, a tese está disponível, o PDF da tese está disponível na biblioteca da PUC de São Paulo, está disponível na internet, né, a biblioteca da PUC deixa tudo acessível, então não vou ficar tão... né, tem muito texto aí, quem quiser fique à vontade para buscar lá na tese também. Mas, de maneira geral, é importante a gente entender alguns sinais. Ter alguma compulsão alimentar. A relação dela com o corpo é outra, quando ela sofre violência sexual. Então, a questão da alimentação geralmente fica prejudicada. Isso a gente viu nos dados da literatura e também ao longo da pesquisa. A minha pesquisa envolveu quase 2.000 participantes aqui no município de São Paulo, né, da Rede Municipal de Educação. E era muito recorrente essa fala, uma mudança na alimentação. Pesadelos, medos inexplicáveis de pessoas ou de alguns lugares, apatia ou afastamento dos amigos, a perda dos antigos hábitos de brincar e comportamentos regressivos, né? Voltar a chupar o dedo, fazer xixi na cama, cocô nas calças, a agressividade, a diminuição do rendimento escolar, as dificuldades de aprendizagem, a fuga de casa, muito atrelada a episódios de violência sexual, conhecimento ou comportamento sexual fora do esperado, né, exceto conceitos básicos de proteção, né, e de prevenção, um comportamento erotizado
E no caso do pessoal da saúde e quem trabalha nas SEIs, né, na educação infantil, que tem acesso, vai ajudar a criança na troca e tudo mais, consegue ver a irritação, sangramento, inchaço, dor, coceira. Apesar disso, na tese, sempre que eu falo, e até no trabalho com as meninas do NAPA, a gente está fazendo uma subdivisão dentro desses sinais com características que são específicas para as meninas, para os meninos e para as crianças com deficiência. Por quê? Porque há características diferentes. As meninas, além de todos esses sinais, as meninas apresentam todos esses sinais que são bastante comuns, são muitos sinais, né? Tanto que está em 2 slides aí, são muitos sinais evidentes, mas quando a gente fala dos meninos, por exemplo, tem toda uma questão do estigma, que faz com que o menino não denuncie, faz com que o menino tenha medo de dizer que ele foi violentado. Por quê? Isso põe à prova a própria sexualidade, né? O abusador consegue criar um estado de manipulação, de confusão no menino, para que ele não denuncie, assim como faz com a menina? Sim. Esse é o manto de silêncio que a gente está falando, né? O abusador cria um movimento com a vítima, uma manipulação, para que a vítima se sinta culpada. O abusador, a gente imagina que seja alguém que é o tarado maluco que pegou a pessoa lá, a criancinha lá, levou no terreno baldio, violentou e acabou. Não. O fenômeno é completamente diferente. Esses casos são muito pontuais, muito isolados. O que a gente percebe, na imensa maioria das vezes, os casos denunciados são o abuso, né, acontecendo em casa, com membros da família, membros de relações consanguíneas ou muito próximos, alguém que a família tenha muita confiança, e o abusador não é um monstro. Ele é alguém que a criança gosta muito. Ele é alguém em quem a família da criança confia muito. Então, como é que a criança vai falar que o queridão abusou? Ninguém vai acreditar. Então, a fala da criança cai em descrédito, tem um manto de silêncio aí por conta disso. Outra razão do manto de silêncio, o tabu, que é a sexualidade ainda no mundo de hoje, né? Ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente tem uma cultura, né, que a música está rolando o tempo inteiro na televisão, ai, se eu te pego, ninguém questiona essa música, por exemplo. Então, tem uma série de sinais das meninas, dos meninos. Então, nos meninos eu queria destacar a dificuldade de controle dos esfíncteres, que é muito comum, as dores no corpo, a inconstância no comportamento, a necessidade de domínio em relação aos outros que são menores. Por quê? Porque eles são subjugados também, assim como as meninas, né? As meninas apresentam uma mudança de comportamento, às vezes mudança na forma de se relacionar com o próprio corpo. Tem as meninas que querem, né, se apaixonam pelo abusador, sim, isso acontece, e querem ficar bonita para ele. Então, de repente, uma menininha que era uma menininha quer se vestir como um mulherão. Ou o inverso, cria asco do abusador, e aí o tempo inteiro, né? Põe o cabelo, a touca, se esconde, não gosta do corpo, tem outra relação. E com os meninos, essa relação com a própria sexualidade, que ele fica se questionando. Será que então agora que eu fui abusado, eu sou homossexual ou não sou? Ele se questiona, sabe do estigma que isso vai gerar no seu território, na sua família, e não denuncia. Mas tem a questão que chama muito atenção, a violência contra a pessoa com deficiência. Os dados da APAE de São Paulo são gritantes, né? Quais sinais que a pessoa com deficiência costuma demonstrar e por que esse fenômeno acontece? O abusador tem mais facilidade, porque se a gente já não tem um trabalho de prevenção, de educação sexual emancipatória, integral, preventiva, a gente tem muita dificuldade na nossa sociedade de conversar sobre a sexualidade com a criança pequena, né? E aí, a criança com deficiência, as famílias geralmente pensam que elas são assexuadas, né?
não tem esse trabalho de educação sexual. E aí ela fica muito mais vulnerável. Por isso, lá em cima, entre aspas, elas são presas fáceis para o abusador. O abusador consegue criar um estado de confusão mental. E aí, quais os sinais essa criança acaba demonstrando? Extrema resistência à higiene, ou a quem vai ajudá-la ao banho e tudo mais. Foge ou tem medo exagerado de uma pessoa com determinada característica, geralmente características que lembrem alguma coisa do abusador. Piora progressiva no desenvolvimento intelectual. Aí está o Cefai lá na educação, fazendo todo um trabalho, a criança avançando, aprendendo, se desenvolvendo, de repente, regride. O que aconteceu? É preciso olhar com outros olhos, tá? E a criança exibe um comportamento sexual adiantado para a sua idade física e principalmente para a sua idade mental. Eu trouxe alguns dados que foi pedido para mim. Os dados foram tirados do Observatório do Terceiro Setor e da Folha de São Paulo, que divulgou os dados do Sinan, mas os dados são alarmantes e mostram principalmente que, isso tudo que eu já falei, né, a violência contra as meninas são as mais denunciadas, os meninos pouco denunciados, a pessoa com deficiência pouco denunciada, mas se a gente for ver no total de pessoas com deficiência, ainda há muito abuso. A violência sexual dificilmente acontece uma vez só. Ela é um fenômeno que acontece muitas vezes e ao longo de muito tempo na vida da criança. Então, é preciso a gente saber reconhecer esses sinais para poder proteger a criança dessa chuva, dessa tempestade que a envolve. Como prevenir, então? O que ensinar? Um resumão da literatura. A gente precisa falar de 3 R's, né? Ensinar a criança esses 3 R's. Resistir, relatar e reconhecer. A criança precisa conhecer o fenômeno. Ela está fora da chuva, mas ela precisa saber o que é. Para isso, ela precisa que a gente converse com ela sobre isso e dê informações de forma adequada. Resistir, ela precisa saber que ela tem capacidade para dizer não. E o relatar. Para relatar, eu preciso ter vínculo. É muito difícil a revelação da violência sexual, né? Quando a criança sabe o que está acontecendo. Envolve uma carga emocional muito grande, muito intensa, que dificulta com que ela relate. Mas, em muitos casos, a gente ouviu muito aqui ao longo da pesquisa, na Rede Municipal de São Paulo, as crianças que nem sabem o que estava acontecendo e relatam assim, como se estivessem falando, né, de uma coisa natural. Papo de 2 menininhas no banheiro, numa escola, a funcionária que estava limpando o banheiro ouviu, elas conversando naturalmente. Ah, estou com dor para fazer xixi. O que foi? Ah, sabe aquele negócio que o nosso pai faz de noite com a gente? Então, nunca doía, agora dói. Naturalmente. Ela não sabia do que se tratava. Aí uma educação das emoções, algumas outras possibilidades da criança saber se autoproteger, conhecendo as partes íntimas, sabendo reconhecer as emoções e sabendo reconhecer os seus direitos. Aí tem algumas sugestões de materiais do Pipo e Fifi, da Caroline Arcari. Cadê a Yara? A Yara está por aí? Oi, Yara, obrigada. Eu fiz uma encomenda agora para a Yara, agora há pouco no camarim. E a Yara prontamente atendeu ao meu pedido, ao meu convite para essa reflexão. Diante de tudo isso, e sabendo do nosso compromisso como adultos para tirar a criança dessa tempestade, qual é a nossa escolha? Deixar a criança na tempestade, como do lado de cá, ou como do lado de lá, reconhecendo que a criança é sol, que a gente pode, sim, ajudar nessa proteção. E aí, para terminar a nossa reflexão dessa manhã, qual é a nossa escolha? Muito obrigada pela oportunidade de partilhar a pesquisa, a luta. Desculpe o pessoal da organização, mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês, agregando mais pessoas nessa luta. Obrigada.